Galera, valeu demais pelo poder de mais de 10 mil inscritos. Tô de volta com esse anime super relax. Sabe aquele anime que você se aconchega e esquece que o planeta Terra existe? Então vamos nessa, e não esquece de deixar o like. Conto com vocês. Esta é uma jornada que começa no final de uma expedição de 10 anos. Um retorno triunfal como heróis após destruir o Rei Demônio. O grupo segue em uma carroça a caminho da capital, conversando sobre o que farão agora que terminaram esta tarefa. O guerreiro diz que irá atrás de um trabalho assim que voltar. Apesar de terem vencido o Rei Demônio, eles ainda têm um resto da vida para viver. O clérigo fala que se arrumasse um trabalho que ele pudesse beber, seria ótimo, e todos riem, pois ele é um clérigo. Enquanto isso, o guerreiro fala com a elfa, que o tempo de vida dela deve ser bem longo. Ele nem consegue imaginar o quanto. Ela responde apenas que acha que sim. Na entrada da capital, uma festa de comemoração. Todos reunidos, aplaudindo o grupo que caminha em direção ao castelo. No castelo, o rei pronuncia: Himmel, o herói, Aizen, o guerreiro, Reiter, o clérigo, e Frieren, a maga. Fizeram um ótimo trabalho ao derrotar o Rei Demônio. Com isso, o mundo entrará em uma era de paz. À noite, uma bela comemoração. Fogos de artifício, música, comida e cerveja. Os guerreiros estão reunidos comendo e Himmel está se vangloriando da sua beleza, afirmando que o rei erguerá uma estátua bem no meio da cidade e ele não sabe se alguém conseguiria esculpir a sua beleza. Mas Frieren fala que o rei vai economizar nela, o questionando se ele lembra que ele só deu 10 moedas de cobre quando partiram. Nisso, o Reiter, o clérigo beberrão, fala para Frieren relaxar, afinal eles podem encher a cara o quanto quiserem, e Frieren só fala que ele é um clérigo defeituoso. Mais tarde, naquela noite, eles se reúnem nos muros da cidade, se indagando ao mesmo tempo que afirmam que acabou mesmo aquela jornada de 10 anos, e que foram tantas coisas, e com um pensamento nostálgico, Reiter lembra que no dia que partiram, o Himmel e o Aizen quase foram executados pelos maus modos com o rei. Foi por pouco que aquela aventura não terminou ali mesmo. Já Himmel lembra das ressacas do clérigo. Eram tão fortes que ele nem conseguia fazer nada. Aconteciam uma vez por semana, afirmou Aizen, o anão. Já Frieren afirmou que só ela que não dava nenhum trabalho. Mas Aizen fala que quase a deixou para trás quando ela ficou presa naquele mímico. Relembrando as memórias ridículas, todos riem. E Himmel agradece a todos, dizendo o quanto foi bom fazerem essa jornada. E Frieren completa, por mais curta que ela tenha sido. Himmel indaga, como assim? Foram 10 anos? Nesse momento, começam a passar meteoros no céu. Himmel menciona que ela só acontece a cada 50 anos, e que é um ótimo jeito de começar essa era de paz, afirmando ser lindo. Apesar de Frieren falar que é difícil ver na cidade, Himmel fala que está tentando aproveitar. Então, Frieren fala que em 50 anos levará os três para verem a chuva de meteoros de um lugar melhor. Himmel só ri e fala: bora lá então, vamos ver junto. Algum tempo depois, o grupo se despede de Frieren em uma ponte de pedra, na saída da cidade, com Himmel perguntando o que ela vai fazer agora. Ela responde que vai continuar juntando magias e explorar as províncias centrais pelo próximo século. Enquanto ela segue pela ponte, eles conversam entre si, que passe 50 ou 100 anos. Ela dá a impressão que não passou nem um dia. Nisso, os dias se passam, as estações do ano voam, e Frieren está em algum lugar lendo um livro, depois negociando, depois em uma montanha nevada, em uma ruína ao pôr do sol, soltando magia em um vilarejo, navegando em um rio subterrâneo. Na selva, ela tenta arrancar uma planta, e as estações passam. À beira de um lago, ela lê seu livro e continua em cidades, dungeons e desfiladeiros. Num dia de verão, Frieren se refresca em um pequeno riacho à luz do sol, antes de ir à loja procurar um chifre de dragão negro, mas o dono diz que não tem esse tipo de coisa por lá. Ele menciona que não vê um dragão negro há uns 20 ou 30 anos.
Frieren diz que é uma pena, enquanto se lembra que achou um chifre uma vez e que acabou deixando com Himmel, pensando que já está quase na época dos meteoros e que deveria passar na casa de Himmel. Um tempo depois, ela chega na cidade, afirmando que a cidade mudou bastante desde a última vez. Ela está meio perdida, até que escuta alguém lhe chamando. Ela se vira ao identificar a voz de Himmel. Agora ele está velho, careca e baixinho. Ele fala que já faz 50 anos e que o rosto dela continua o mesmo. Ele estava achando que nunca mais iria a ver. Na casa de Himmel, ela toma um chá e pergunta sobre o chifre de dragão negro. Ele responde que mesmo que tentasse, ele nunca esqueceria, pois o chifre nunca parou de emanar aquela aura sinistra. Frieren fala que ele podia ter guardado em um celeiro, mas Himmel responde que ela pode não ter dado muita importância quando deixou com ele, mas para ele foi algo que sua querida companheira deixou para ele cuidar, e algum dia ela voltaria para buscar. Frieren fica pensando que esse chifre nem é tão especial assim. Depois de deixar o chifre com uma águia, ela vê a escultura dos heróis na cidade. Algum tempo depois, eles saem da cidade a fim de ir ver a Era dos Meteoros. Na saída da cidade, encontram Aizen e Reiter. Ao ver Reiter, Frieren fala que ele parece tão respeitável agora, e Reiter responde que agora ele é um bispo e que ela não mudou nadinha enquanto acaricia sua cabeça como costumava fazer 50 anos atrás. Frieren olha para Aizen, mencionando que ele não mudou quase nada. Eles partem para o local onde Frieren falou, dizendo que vai levar uma semana a pé até chegarem. O grupo caminha pelas estradas, enquanto Himmel sente uma grande nostalgia, relembrando os velhos tempos. Lembrando que viajaram por tantos lugares, seus olhos brilham, como se fosse a primeira vez. Toda vez que essas lindas memórias vinham, eles estavam lá, agradecendo a Frieren. Ele fala que graças a ela, ele teve uma última aventura divertida. Enquanto vem a chuva de meteoros à beira de um lago, Himmel contempla a beleza da última chuva de meteoros que verá na vida. Algum tempo depois, Himmel está em um caixão. Em uma catedral, as pessoas choram pela morte do herói. Algumas pessoas por lá mencionam a frieza de Frieren enquanto choram pela morte de Himmel, apesar de Reiter tentar contornar a situação. No cemitério, enquanto as pás de terra caem sobre o caixão, Frieren reflete e se lembra dos bons momentos, mencionando que só viajou durante 20 anos com Himmel. As lágrimas rolam pelo rosto, se questionando por que ela não o estudou um pouco melhor, enquanto Reiter esfrega sua cabeça. Mais tarde, naquele dia, Reiter se despede de Frieren e Aizen, dizendo que vai dar uma boa olhada neles, pois talvez seja a última vez. Entrando na carruagem, Reiter fala que se eles passarem na cidade sagrada, para deixar uma bebida na sua lápide. Ele segue viagem, enquanto Frieren fala que também já vai indo. Aizen pergunta se ela vai coletar magias. Ela diz que sim, mas agora ela quer conhecer melhor os humanos, fazendo um pedido para Aizen. Como ela é uma maga, seria bom ter um guerreiro por perto para defendê-la. Aizen se desculpa, afirmando que já está velho demais para segurar um machado, mencionando que os dias ficam mais lentos quando se é velho. Assim, eles se despedem e seguem caminhos diferentes, em belas estradas provinciais. 20 anos se passam desde a morte do herói Himmel. Agora, Frieren está na cidade sagrada, uma das províncias centrais. Frieren está parada em frente a uma árvore, mencionando que sempre se perde naquela floresta. Até que uma garota chega perguntando se ela está procurando alguma coisa. Frieren fala para ela que está procurando uma pessoa chamada Reiter. A garota fala que ela é uma visitante e a leva até a casa de Reiter. Frieren chega perguntando: ainda está vivo o clérigo defeituoso? Ele sorri e menciona que ter uma morte triunfal é mais difícil do que ele pensava. Frieren diz que trouxe uma bebida para colocar no túmulo dele e pergunta se ele quer beber. Reiter fala que parou de beber e Frieren diz que não adianta se comportar agora. Depois de passar a vida toda bebendo, ele não vai enganar a deusa. Nisso, a garotinha lhe serve um chá. Frieren pergunta quem é a garota.
Reiter diz que o nome dela é Fern. Ela é uma órfã de guerra vinda do país do sul. Frieren fica meio chocada, dizendo que ele não é do tipo que se oferece para resgatar alguém. O Himmel, que era assim, o clérigo pergunta por que ela está lá, e ela responde que estava fazendo compras por perto e que está tentando conhecer melhor as pessoas pelos lugares onde já passou. Além disso, ela revela que deve muito a Reiter e tem que retribuir antes que ele morra. Assim, ele faz um pedido a Frieren para que ela levasse Fern com ela, pois ela tem um grande potencial para se tornar uma maga. Frieren se desculpa e diz que não tem como, pois ela só iria lhe atrasar, informando que muitos aprendizes de mago acabam morrendo e que ela não arriscaria a vida de uma criança. Reiter diz que já que é assim, ele pedirá outra coisa. Em uma biblioteca, ele lhe mostra um livro, dizendo que ele escavou da cova do sábio Evid. Ele ouviu dizer que os feitiços de ressurreição dos mortos e da imortalidade estão escritos nesse grimório. Frieren menciona que não acredita que esse tipo de magia exista, enquanto olha as páginas, codificada com imagens, revelando que deve levar uns 5 ou 6 anos para decodificar. E questiona Reiter para que ele quer que ela decodifique isso, já que ele disse que não tem medo de morrer. Reiter responde que tem 2 motivos. O primeiro é que ele só estava se fazendo de durão naquele dia, e o segundo é que agora ele tem mais medo de morrer, mencionando que ele não quer ser imortal, ele só queria ter mais tempo, só mais um pouquinho de tempo. Saindo, ele pede para Frieren que enquanto ela não estiver ocupada decodificando, se ela pode ensinar a Fern a usar magia, mencionando que ele é um clérigo e que não faz ideia de como usar magia. Ela concorda, falando que se for só isso. Um tempo depois, Frieren encontra Fern, afirmando que foi bem difícil a encontrar. A garota fica surpresa por até Frieren ter dificuldade em encontrá-la, afirmando que Reiter sempre diz que ela tem uma presença fraca, mencionando que isso pode ser muito bom, perguntando a Frieren o que ela acha. Frieren concorda, pensando que foi bem difícil encontrar a mana dela, se questionando o quanto ela estudou sendo tão jovem assim. Ao mesmo tempo em que Fern fala que o Sr. Reiter disse que quando ela conseguir acertar aquela pedra, vai ser capaz de se virar sozinha, soltando um ataque que se dissipa antes de acertar a pedra, falando que sua mana só vai até ali e depois some. Frieren fala que está vendo e pergunta se ela gosta de magia, mas a garota fala que mais ou menos. Frieren sorri e fala que Fern é igual a ela. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um comentário. Isso me incentiva a trazer cada vez mais vídeos. Conto com vocês.